Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço a você que não se inscreveu ainda, inscreva-se. Você é muito bem-vindo. Quem já se inscreveu, muito obrigada. Que você possa deixar o like para nos ajudar e acionar o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre curiosidades bíblicas, né? A palavra de Deus, ela vem falar para mim e para você em 2 Timóteo 3, o versículo 16 e o 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então aqui o apóstolo Paulo vem falar uma carta, né? Mandando uma carta a Timóteo dizendo, olha, toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, o homem não a escreveu, não deixou relatado, não deu parâmetros, né? Não oficializou normas para outros homens, mas veio através de Deus para que nós possamos saber quem é Deus. Então eu vou te trazer aí umas curiosidades sobre a Bíblia. Ela serve para quê? Para ensino, ou seja, para me ensinar. Ensinar o quê? A caminhar, a ter uma vida digna, a ter uma vida, um caráter apropriado, um caráter digno de uma pessoa que pode se aproximar de Deus. Para repreender, ou seja, repreender é chamar a atenção daquele que está no erro, para correção e para instrução na justiça. Aí diz assim, olha, para que o homem de Deus, porque tem gente que não é de Deus, sempre que você lê, vai pegando e vai falando esses pedacinhos para você conseguir entender melhor. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Quando você vai entrar aí em um trabalho, geralmente eles perguntam, que curso que você tem? Você é apto? Você tem experiência na função? Então essa palavra vai nos trazendo experiência. Aqui eu quero dizer para você que antigamente as histórias, né? Tudo que aconteceu no passado, como que era relatado. Então a palavra vem dizer que era escrito em tábuas de argila. Deus foi aí mostrando para Moisés como foi que as coisas aconteceram, né? E foi ditando a Moisés. Ele também possivelmente teve sonhos. Então, várias formas Deus usou para ensinar Moisés, com as experiências que ele passou. Então, tudo que acontecia, Deus falou para ele, registra. Para quê? Para que fique exemplos para o futuro, para que seja conhecido, né, a história do povo de Deus por nós hoje, né? No decorrer dos anos, ela pudesse ser conhecida e fosse aí propagado o nome de Deus. Antigamente, então, eles marcavam nas tábuas de argila, nas paredes das cavernas também se encontra aí muitos hieroglifos, né? Que eram aqueles desenhos que eles faziam nas paredes das cavernas, das tumbas dos faraós, e muitas culturas usaram esse meio, né, de fazer o desenho. Era a forma que eles tinham de se comunicar. Depois, na época da Mesopotâmia, já na época de Abraão, é que veio a escrita, né, com letras, propriamente dito. Estou falando de uma forma bem simples para a gente poder entender. E aí, depois dessas tábuas de argila, vieram o que? Os papiros. O que é o papiro? O papiro, ela é uma planta, né? E os egípcios a usavam para fazer cordas, para fazer um monte de coisas. E aí eles pegavam essa planta e usavam também na construção de barco, né? A matéria-prima dessa planta. E eles desenvolveram aí uma forma de fazer um tipo de papel da época. Eles então pegavam a parte branca, a parte esponjosa da planta, né, lá que estava dentro do caule, cortavam em tirinhas finas e aí eles davam um jeito de trançar, eles molhavam e trançavam e batiam e prensavam e formavam
vamos supor, nós temos aqui eu tenho aqui uma folha de sulfite, né? Então eles formavam como se fosse uma folha, e ali, mas de uma forma maior, e eles iam enrolando, faziam rolinhos. Então ali eles tinham como fazer com a tinta as suas marcações. Então, quando o povo viu que tinha como registrar, eles começaram a usar esse tipo de material. Por que que a Bíblia ganhou esse nome de Bíblia, né? Ela remete à cidade do Líbano, chamado de Biblos. Eu não sei se a pronúncia está correta, tá? É a cidade conhecida por produzir os papiros, ou esses rolos a qual eu estou falando para ti. Então a influência dessa cidade foi tão grande que aí, quando eles fizeram, né, juntaram os textos, ele deu-se então o nome de Bíblia, porque usavam esses papiros para registrar. Com o passar do tempo, os papiros foram encontrados em jarros, em vários buracos nas cavernas, né? E outras escritas, né, também depois já do tempo de Jesus, tudo aquilo que foi acontecendo, os apóstolos foi escrevendo. Você veja que João foi para a ilha de Patmos, ficou preso lá, então tudo ele foi relatando, tudo ele foi escrevendo, toda a revelação que Deus deu. E depois é que foi então anexado tudo num livro só. A Bíblia, na verdade, ela não tem só 66 livros, mas mais de 100 livros, eu tenho aí vídeo falando sobre isso, muito mais de 100 livros foram tirados, porque eles achavam, são livros apócrifos, são livros da história, não tem necessidade de colocar como livro de Macabeus, que vem falando, contando uma boa parte da história do povo judeu. Então eles tiraram esses livros fora, né? Mas eu sou uma adepta e eu investigo muito, eu estudo muito esses livros, e tudo aquilo que eu vejo que tem a coerência, eu tomo posse, né? Eu apanho, porque a palavra de Deus diz: examinai tudo e retende aquilo que é bom. Então, com o passar dos anos, esses papiros, né, foi feita uma junção dessas escritas, né? E na antiguidade, os livros eram então copiados à mão. E em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, foi impresso a primeira Bíblia. Então a primeira Bíblia foi impresso aproximadamente em 1439. E ela já foi traduzida em mais de 3.000 idiomas e dialetos. Então, praticamente o mundo inteiro possui a Bíblia, ou pelo menos uma Bíblia, ou mais, ou uma quantidade maior de Bíblias, né? Agora vamos ver que o sistema, né, de divisão foi um bom tempo posterior. Primeiro se juntou, né? Imprimiu a primeira Bíblia. Depois, em torno de 1227, Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos, né? Aí ele falou: não, vamos organizar, vamos dividir em capítulos, né? De cada livro tem os seus capítulos. E 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos. Então, primeiro se separou em capítulos, depois houve um que teve o interesse e também dividiu em versículos. A primeira Bíblia em português, ela foi impressa em torno de 1748 aproximadamente. E segundo os estudiosos, o primeiro livro não é o de Gênesis, mas é o livro de Jó. Mas por que então se colocou o livro de Gênesis? Por causa de haver uma ordem cronológica. Quando que se iniciou? Como que se iniciou? Aí então Moisés provavelmente deu uma ênfase maior ao livro de Gênesis. Depois veio o livro do Êxodo, que é contando a história de quando eles saíram do Egito. E aí vieram então os demais livros das leis, Deuteronômio, Levítico, Números, e depois o livro dos Juízes, dos profetas, e assim sucessivamente. Então, o livro de Jó, ele já foi colocado praticamente quase que no meio da Bíblia, próximo ao livro de Salmos e Provérbios.
Então, o primeiro livro, acredita-se que foi o livro de Jó. E da mesma forma que foi feito no Antigo Testamento, foi feito no Novo Testamento depois de Cristo, né? Muitos dizem, não foi os apóstolos que escreveram, né? Quem escreveu foi uma pessoa que vieram depois deles e que relatou a história. Mas não, ali ele disse, João disse assim, olha, eu vi, não é isso? Quem andou com Jesus também começou a registrar tudo o que acontecia. Por que se repetiu 4 evangelhos da mesma forma? Porque uma pessoa pode inventar uma história e aí vão dizer assim, isso aí foi inventado. Mas 4 pessoas ou mais falando com a mesma coerência do mesmo assunto é para dar uma ênfase maior, para dizer é verdade, isso aconteceu. Porque foi escrita por homens de culturas diferentes, de profissões diferentes, né? De um temperamento diferente. Então, diz também que no Novo Testamento, o primeiro livro não é o de Mateus, mas sim o livro de Tiago, que foi escrito entre 45 e 48 depois de Cristo. E eles estão organizados, depois eles colocaram o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, nessa forma cronológica para ter um sentido também mais apropriado, por assim dizer. A Bíblia, ela possui o maior capítulo, o Salmo 119, com 176 versículos. O menor capítulo é o Salmo 117, que conta apenas com 2 versículos. O maior livro da Bíblia é o Salmo 150, com 150 capítulos, né? O Salmo tem 150 capítulos, os outros têm 30, 40, 50. Então o livro maior, né, é o livro de Salmos, com 150 capítulos. A segunda epístola de João, porque tem o João no Evangelho e depois tem as cartas, primeira, segunda e terceira carta de João. Então a segunda carta de João possui apenas 13 versículos, é o menor. A Bíblia tem alguns livros que tem apenas um capítulo, que são Obadias, Filemão, 2º e 3º João e Judas, né? Qual é o maior versículo na Bíblia? O maior versículo encontra-se em Esther 8:9. Eu não vou citar, mas você dá um pulinho lá, que você verá que é um versículo bem grande. E o menor é Êxodo 20:13, que tem apenas 10 letras, ou seja, não matarás. O maior capítulo é o Salmo 119, né, como a gente já falou. E essa obra, ela tem em torno de 40 autores, desde humildes a mais de cargos elevados, agricultores, né? Moisés escreveu 6 livros e Paulo 14 epístolas. As 5 partes da Bíblia são os livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas. Então eu quero deixar aí, vou deixar também algumas informações na descrição deste vídeo. Dá uma lida, dá uma verificada. O que a Bíblia vem trazer para nós? O caráter de Deus, vem mostrar para nós quem é Deus, vem trazer aí uma finalidade para que nós fomos criados. Por que nós fomos criados? Vem trazer o plano de salvação, o resgate, né, do homem através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com muitos conselhos para uma vida próspera e saudável. E trazendo aí uma esperança para nós, que é a esperança de vida eterna. Eu espero que esse pequeno conteúdo, tenha te ajudado a conhecer um pouco mais do que contém na Bíblia. Leia a Bíblia. A palavra diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ter uma intimidade maior, vai saber quem é Deus e vai saber como recorrer para receber as suas vitórias. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço.
da missionária Deise. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.